Fala empreendedor, fala empreendedora, podcast O Segredo das Vendas. Hoje eu trouxe um convidado aqui, assim, do mais alto que late. A gente vai falar sobre um assunto incrível, a gente vai falar sobre marketing digital, planejamento. Eu acho que é uma grande dificuldade hoje desse entendimento. Não é por falta de agência de marketing digital, mas eu acho que é por falta do entendimento do planejamento de vendas dentro desse processo. A Comédia Digital Company, nós na empresa acreditamos que o marketing digital nada mais é do que uma ferramenta de prospecção dentro do processo de vendas. E a gente lida com isso com muita seriedade. E é por isso que eu trouxe um cara aqui que é, assim, o expert nisso. Rafa Hatch. Rafa, seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. Por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, de verdade. E o bom é que tô com um cara que vende bem, né? Então já vendeu meu peixe bem, já é o caminho andado. Cara, Rafa Hatch, você não é parente do Felipe Hatch do Rio, não, né? O mais engraçado é que eu tenho um irmão chamado Felipe também. Agora o Hatch é diferente. O meu sobrenome já é alemão. O dele é outra coisa. Mas eu sei que você é um cara que tem um pezinho na música. Sim. Ou seja, você pode até não ser parente do Felipe Hatch, mas você é compositor, você tem uma sensibilidade para música muito grande, tem não? Ah, cara, é criação, né? Desde o início, trabalhar com criação, seja compondo, seja no design, seja com estratégia hoje, a criação sempre ela tá predominante na minha trajetória, né? Pô, que legal, cara, que legal. Você é canhoto, né? Diz que os canhotos são gênios, né, dessa sensibilidade criativa. É verdade isso? Ah, gênio é pesado. Na época que eu jogava futebol, a gente costumava falar, tinha um papo, não, quem é canhoto é mais habilidoso e tudo mais, mas gênio acho que não, ainda não. Mas legal, mas esse lado da música, por exemplo, o Felipe Hatch é o cara do rap, né? Você é um cara do samba, né? Isso aí. A minha vida é uma loucura, né? Porque se mistura muito hobby com profissional, então em algum momento o hobby na minha vida ele se tornou profissional, então eu já trabalhei com música, já toquei em banda, já toquei à noite, e ao dado momento da minha vida, né, a minha profissão mesmo, ela veio da comunicação social, né, minha formação é jornalista, e aí eu trabalhei com esporte, lá atrás eu já joguei em clube, então percebe que sempre o hobby se mistura com o profissional. Na época, né, de trabalhar com esporte, com jornalismo esportivo, lá na faculdade de jornalismo, a gente costumava até brincar, né? Porque todo jornalista esportivo é um ex-jogador frustrado. É o cara que não deu certo na bola, de alguma forma não virou, não se tornou jogador, mas ele não quer largar o osso. Ele quer estar ali no meio, ele quer estar junto, então tem muito disso, né? Dessas trocas de hobby com Rafa. Profissão. Legal. E quer dizer que você tá sempre num ambiente feliz, né? Sim, faço o que gosto. Você está sempre no ambiente feliz. Isso é bem legal. E eu tô te perguntando, colocando aqui dentro desse ambiente, desse bate-papo, a música, porque eu acho que pra gente, é isso aí, a gente vai construindo, né? Eu acho que a nossa vida vai construindo, né, um processo criativo, cada um tem o seu processo criativo, cada um vai para um ambiente. E quando eu te conheci, cara, e de uma certa forma comecei a conhecer um cara mais cartesiano, né? Um cara mais focado. E aí, de repente, eu conheci um cara que, é um dos compositores da Salgueiro. É isso mesmo que você está ouvindo. O Rafa é um dos compositores da Salgueiro, né? Poxa, uma das maiores escolas de samba do Brasil. Eu diria a maior do Rio de Janeiro. Aê, que legal. Então, isso é muito legal, né? E eu acho que esse ambiente, ele, para você também é uma válvula de escape, Rafa? Ah, com certeza. Com certeza. E é muito bom ter esses momentos de fuga, digamos assim, né? Porque senão você pira. Todo mundo tem uma correria do dia a dia, tem suas responsabilidades. Então, se você não tiver essas válvulas de escape, você fica doido. Então, o Salgueiro também é muito louco, né? Porque são coisas que aparecem e você simplesmente se apaixona. Qual o normal desse universo de escola de samba? É uma coisa muito herdada na família, né? Ou seja, você tem um avô, um pai, uma mãe que te bota no mundo do samba, isso vai passando por gerações. No meu caso, não. No meu caso, minha mãe torce pro Salgueiro, mas umas décadas atrás já desfilou na escola, mas na minha época de adolescente, ela já estava afastada, não desfilava mais. Um belo dia ela estava escutando um samba e aquilo me chamou a atenção de alguma forma, eu não entendia nada, não sabia o que era, mas eu achei interessante e eu me aprofundo em tudo que eu acho interessante. Eu comecei a pesquisar e aí eu virei a criança estranha de com 15 anos eu escutava samba enredo
durante o ano todo. E isso é inimaginável, né? Um adolescente, né? Uma criança não, mas um adolescente de 15 anos escutando samba enredo, que isso? Então aí mergulhei e é aquilo. Quanto mais você mergulha, mais você se apaixona, você se envolve. Aí, próximo passo, conhecer a escola. E aí, eu aprendi a tocar cavaquinho, na verdade, porque eu queria tocar samba enredo de Salgueiro. Não foi nem pra... Futuramente eu acabei tocando em grupo de samba e tudo mais, mas no primeiro momento a minha decisão de aprender a tocar cavaquinho foi por conta do Salgueiro. Então, o Salgueiro tá presente até hoje na minha vida enquanto compositor hoje, mas é isso. Aí você vê que interessante, né, Rafa, essa trajetória. E aí, passou por vários outros ambientes, né? Você está falando com jornalismo, né? Ambiente televisivo, né? E hoje você é head, sócio de uma empresa, chamada Comédia Digital Company, é o head, né, de Growth e Marketing, ou seja, você está envolvido dentro do ambiente de crescimento, que precisa ter uma sensibilidade muito grande. Planejamento é sensibilidade, né, não, Rafa? Você acredita nessa filosofia de que planejamento é a sensibilidade de entender o que precisa ser feito, construir da melhor maneira possível? Como é que você enxerga isso? A gente não só sabe disso hoje, como a gente enxerga todo dia na prática, né? Até dá para fazer uma brincadeira que a gente diariamente a gente toma esses choques de realidade quando um cliente entra na colmeia, né? A gente até espera porque sempre são as mesmas dores, né? Eles chegam sempre muito machucados com esse processo digital. Aquelas frases, né? Aquelas aspas. Poxa, já gastei rios de dinheiro, o digital não traz resultado, e eu não tenho clareza do que está acontecendo, então não funciona. E muitas das vezes, né, não criticando a agência A ou a agência B do marketing digital, mas fazendo uma autocrítica como todo desse universo, né, das pessoas e das empresas que prestam esse serviço, é que quando não tem um cerne do início lá no planejamento, né, o que é o legal do Growth? Você vai acompanhar e vai estar presente no início, no meio e no fim. No início, obviamente, de forma mais latente, você vai planejar, ou seja, você não vai atirar no escuro. Isso é garantia do resultado? Não, mas você vai minimizar os erros. No meio, por que no meio? Já fiz o planejamento, está entregue, está tudo certo? Não, porque aí você pode recalcular a rota, você pode analisar o que está acontecendo, seja no crescimento orgânico, seja nas campanhas, e no fim, ainda que você tenha um resultado, entregou o trabalho, também não. Porque você tem que analisar o que deu certo, o que não deu certo, e se não deu certo, o seu cliente quer saber o porquê. Uma coisa que você, inclusive, fala muito é que a gente não pode brincar com o dinheiro do cliente, a gente não pode testar. É isso, é uma coisa que eu tenho assim, eu tenho pavor. Quando eu entrei nesse ambiente do marketing digital, uma das frases que me deixavam apavorados, porque eu venho de um ambiente, né, de multinacional, que a gente tinha ali uma administração de uma verba muito grande, e esse intraempreendedorismo, certo? Ainda dentro de um ambiente CLT, ou seja, cuidando do dinheiro que não é seu, era uma responsabilidade muito grande. Né? Então, assim, você não está testando com o dinheiro do cliente, você não está testando com o dinheiro da sua empresa. Né? Você precisa ter o quê? Uma estratégia bem feita. O que eu falo muito para a Colmeia, porque eu falo muito para os meus clientes, que eu falo muito para as pessoas que estão à minha volta, é que essa frase banalizada, certo, dentro do ambiente de marketing digital, de que eu vou fazer alguns testes para ver aquilo que tem o maior nível de engajamento, dentro da empresa, dentro da Colmeia, né, eu costumo dizer, caramba, você acredita na estratégia? Você aprovou essa estratégia com o seu cliente? Vocês acreditam nela? Então vai para cima dela. O que vai acontecer é você ir fazendo pequenos ajustes dentro desse contexto. E é óbvio que vão existir os pequenos ajustes. Mas muda, eu acho que até o comportamento da responsabilidade do profissional, da agência, que olha e fala assim, cara, eu acredito nessa estratégia e eu vou. Do que fala assim, olha, Rafa, eu vou fazer aqui uns 10 criativos, vou testar esses 10, aquele que der mais engajamento, certo? A gente roda. Bem, isso, de verdade, qualquer um faz isso. Me desculpa, né? Me desculpa os gestores de tráfego que estão me ouvindo, mas qualquer um faz isso, cara. Se é para pegar 10, fazer por amostragem, escolher aquele que mais roda e acreditar nele, difícil é você construir um planejamento que te leva a uma estratégia junto com o cliente e que você aposte nela como verdadeiramente fosse, né, a última oportunidade de fazer dinheiro para aquele cliente.
Eu acho que esse é o grande quê da questão, né? É você acreditar. Você começou falando sobre uma coisa interessante, que foi, tudo começa no planejamento. E é isso. Seja no marketing, seja no processo de vendas, que seja, né? As fases são muito importantes, precisam ser respeitadas, né? Se eu for olhar para o processo de vendas, as 3 primeiras fases do processo de vendas é planejamento, qual é o tipo de prospecção que eu vou analisar e qual é o script que eu vou colocar dentro desse tipo de prospecção, que é a abordagem de vendas dentro dele. Dentro do ambiente do marketing digital, se eu não tiver um bom planejamento, como é que eu vou efetivamente controlar o meio e o fim desse processo? Não, perfeito. E mais, às vezes também a gente gasta muita energia, né? Digo, o mundo do digital, caramba, eu preciso do gestor de tráfego fantástico, gestor top, que já geriu milhões e milhões e milhões, mas o que eu posso garantir, pela experiência do que a gente vê na Colmeia, você pode ter o melhor gestor de tráfego. Se a tua estratégia de vendas, né, se a sua comunicação com o público não for adequada, não for assertiva, cara, você vai gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro, e você vai gastar dinheiro porque você não vai ter um criativo que vai persuadir o teu público. O gestor, seja no Meta, vamos lá, Meta, a gente está falando de Meta Ads. O Meta, ele trabalha por interesse, não é novidade para ninguém. Então, o gestor é top, ele vai entregar exatamente pessoas que se interessam pelo teu nicho. Agora, você me vem com um criativo meia boca, que não tem estratégia, que não vai prender, que não saiba trabalhar uma oferta, que não se relacione principalmente com que esse não lead. Respeite as técnicas, né, dessa persuasão, né? As técnicas Exato. Que fazem, não vai converter. E você falou, né, de 100% dos empresários que a gente conversa, 101 falam, cara, eu tô na 3ª agência de marketing digital, tô na 4ª agência de marketing digital, eu já gastei 4 anos e não vejo nada acontecer, eu não consigo ler a última linha. O que você acha que está faltando, Rafa, quando você olha para o mercado? Porque o que a gente percebe no dia a dia é que o empresário, ele não consegue medir, certo, no mercado o resultado. Ele não consegue medir resultado. O que você acha que está faltando hoje no planejamento do mercado, certo? Nesse entendimento, até para ajudar a audiência, o empresário que está assistindo a gente, que está aqui querendo, certo? O microempreendedor, falando, cara, eu tô nessa, eu não estou vendo resultado. O que está faltando? O que falta, cara, para a gente começar, para ele começar a ver resultado dentro do processo digital? Isso é muito legal. Eu acho que o que precisa ficar bem claro o empresário, a empresa, ela não tem obrigação de ser o especialista. A empresa está te contratando para você dar a solução. Então você não pode jogar no ombro dele que ele saiba o que fazer, que ele saiba os caminhos, ele sabe do nicho dele. Nisso ele é especialista. Agora, para vender no digital, a responsa é de quem está se propondo a fazer, né? Você está com o carro quebrado, você vai chegar para o mecânico e aí você vai falar para o mecânico o que ele tem que fazer? O problema não vai. O mecânico tem que dar a solução. Se eu tenho a minha empresa e te contratei para vender no digital, como é que eu vou cobrar de você o controle dos números? Eu tenho que te dar esses números. Então, essa é a questão, né? Hoje em dia, o que a gente vê muito poxa, uma empresa de marketing digital roda umas campanhas e aí vem com os números frios do gerenciador. O que, sem desmerecer, mas, poxa, qualquer adolescente, qualquer jovem que fizer um cursinho de tráfego vai entregar, porque tá o número no gerenciador. Ele vai copiar e colar. Alcance, CPC e tudo mais. Mas onde é a questão? É ler os números, é interpretar. Os números estão ali, mas você precisa interpretar. Para isso, a empresa está te contratando. Acho que essa é a diferença, né, entre o operacional e o estratégico. Exato. O operacional, ele lê os números. O estratégico, ele interpreta o número. Exato. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo agora. A gente vem trabalhando no nicho de alimentação, né? Numa empresa com porte bem bacana de café. E aí a gente está falando muito de campanha, está falando de vendas, com certeza, mas pensando em crescimento, em posicionamento de marca, em branding, às vezes o erro acontece até no planejamento antes da gente trafegar qualquer coisa, qualquer campanha de reconhecimento de marca. Por exemplo, a gente vai pensar em marketing de conteúdo. Aí, o que você acha que tem o poder de engajar com as pessoas e de despertar interesse, né? Sei lá, vou dar 2 exemplos. 5 dicas para fazer um bom café. É um tema que as pessoas que amem café vão se interessar? Legal.
vão se interessar. Agora, se eu chego para essa pessoa e falo, é por isso que o seu café fica extremamente amargo. Ou seja, se eu estou falando para quem ama café, e é aquela pessoa que está no topo do funil, ela está se especializando, e ela vem com essa dor, né? O brasileiro, paladar infantil, né? Tem que botar açúcar em tudo, ou seja, o café é extremamente amargo. Se eu me interesso por café, opa, meu café é muito... Por quê? Deixa eu escutar o que esse cara vai falar. 5 dicas, 5 coisas, tem muita gente dando. Não é que esteja errado, mas se a estratégia do conteúdo não for assertiva, não tiver aquele potencial viral, você contrata o melhor gestor de tráfego que ele vai te entregar o resultado. Mas se tiver lá atrás, se tiver aquele conteúdo matador, aí é o que a gente fala, né? Que vai apagar o incêndio com a gasolina e aquilo vai alastrar de tal forma. É isso aí. E você falou uma coisa também interessante aqui, né, que eu acho que falta muito quando a gente está falando de operacional e estratégico, né, de estar olhando para essa tradução, que é a palavra números. Toda vez que me contratam, Rafa, para melhorar um processo de vendas, toda vez que eu sou chamado para fazer uma mentoria com um alto executivo ou para uma grande empresa, às vezes as pessoas me contratam achando que eu vou dar uma ideia, que eu vou falar sobre uma campanha, que eu vou falar sobre uma promoção, que eu vou falar sobre uma forma subjetiva, setor mais criativo de se vender. E eu costumo dizer que o processo de vendas ele só cresce quando você entende números. O processo de vendas ele está na gestão dos números. Quando você entende melhor o número, você toma melhores decisões frente aos processos, frente ao planejamento, ao processo, né, ao processo de vendas, ao processo administrativo. Toda vez que você enxerga um número de uma forma mais organizada, a tendência é você tomar melhores decisões. Porque o número nada mais é do que o caminho, né? Então você pode ter, por exemplo, um dado histórico, que é o que já foi feito. Você pode ter dados do presente, que é o que estão acontecendo. E esses dois juntos podem te dar uma ideia do que você precisa começar a construir no futuro. Tem muita coisa no futuro que a gente não controla, mas os números, não tem aquele ditado, né? Contra números não existem argumentos. É isso. O planejamento estratégico de um processo de venda nas redes sociais. Como é que você acredita que a gente tem que formatar esse planejamento através dos números? Sei que você fala muito em placar, sei que você fala muito, né, em acompanhamento de dados. Fala um pouco disso pra gente. Não, a gente, né? É um conceito que a gente vem trabalhando na Colmeia e o ano de 2024 vai ser o ano decisivo com relação a essa implementação, né? O que a gente carinhosamente apelidou de placar, que é o controle dos números, né? Entender para a gente ter um placar, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter primeiro o histórico, precisa entender o que vem acontecendo, como é que eu vou traçar uma meta, né? Que é o segundo ponto, o segundo aspecto do placar, a gente trabalhar com meta. Então, como é que eu vou propor uma meta a você se eu não sei o histórico do que você vem tendo de resultado? Então a gente precisa dos números. Agora, essa é a grande questão. Porque ninguém quer ser dono de número, porque dá um trabalhão. Te expõe, né? Te expõe. O número pode te expor. O número é perigoso, né? Porque ele pode trazer um número positivo, ele pode trazer um número negativo dentro desse contexto. E o número negativo é do jogo. Agora, qual é a questão? É a estratégia e a leitura do cenário. Que decisão eu vou tomar com esse número ruim, né? Perfeito. O número é negativo? É negativo. Por que é negativo? Tem uma série de possibilidades que vai fazer com que esse resultado não chegue. Talvez, se você traça, por exemplo, mais banal para ilustrar, sei lá, você traça uma meta de aumentar em 20% das vendas. Beleza. Meta interessante, fantástica. Daqui a um mês vamos bater 20%. Vamos bater como? A estratégia foi feita? Foi feita. Poxa, mas a empresa não aumentou verba, ela reduziu, na verdade. Então, você criou uma meta imbatível, digamos assim, e não bateu. Então, quem vai falar a verdade? O número. O número não se briga. Você vai olhar lá o seu placar, vai ver o histórico, vai ver principalmente o resultado. Tá aí, o resultado tá aí. Você vai brigar com o número? Não vai brigar. Não dá para brigar com o número, né? Eu acho que a ideia de você ter um placar, né, eu acho isso muito legal, porque é uma forma de você ser corresponsável com resultado. Corresponsável com o resultado. Acho que isso é muito importante. As agências tradicionais, né, de uma certa forma, elas vêm de uma
de uma formação em que é difícil medir marketing, resultado de marketing, né? Eu fiz um folheto. Como é que eu vou medir, certo? Quanto eu vendia mais com o folheto que eu fiz? Eu fiz um outdoor. Como é que eu vou medir? Existem, obviamente, métricas, certo, de visibilidade, mas é difícil você mensurar vendas. E o processo de marketing digital, ele veio acompanhando justamente essa ideia de que ele é importante, certo, dentro do conceito de marketing, mas a operacionalização do marketing em si, dentro do conceito tradicional, não entrega ao empresário a última linha, que é quanto eu investi e quanto exatamente eu tenho de retorno, quanto eu vendi. E eu acho que essa é uma das maiores dores do marketing digital. Não sei se você concorda comigo, né? Já tem tempo que a gente está nesse jogo, e a maior dor que eu entendo, certo, vindo do empresário, é essa: eu não consigo enxergar a última linha. Quando você fala do placar, da meta, dentro desse conceito, e olhar o seguinte: caramba, eu sou corresponsável, existe uma meta, essa meta não precisa ser efetivamente só de vendas. Na verdade, o processo de vendas é muito mais do que a troca do dinheiro. Eu posso estar efetivamente no meu processo de vendas melhorando os meus resultados, por exemplo, da quantidade de seguidores, eu posso estar melhorando, né, a visibilidade do meu brand, eu posso estar fazendo muitas coisas ali dentro desse conteúdo. Eu posso estar melhorando a quantidade de cliques para o delivery, por exemplo, e aí, a partir de medir essa quantidade de cliques no delivery, entender quanto foi vendido dentro do delivery, tem tanta coisa ali para dentro. Mas eu acho que o empresário em si, quando ele imagina um marketing digital e quando ele procura um marketing digital, ele está preocupado com a última linha. Porque se eu estou investindo 5 mil, está voltando 15, 20, 30, eu estou investindo 10, está voltando 100. E essa eu acho que ainda é uma linha obscura, certo, no marketing digital, certo, brasileiro. Porque tudo é muito operacional, e dentro da estratégia de marketing tradicional, o marketing tradicional não consegue medir a última linha do resultado. E aí há uma dificuldade muito grande. A ideia do placar é garantir essa última linha? Como é que você enxerga isso? A ideia do placar é mexer num vespeiro que nenhuma outra agência quer mexer. Ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo quer se eximir da culpa do resultado quando não vem. E muitas empresas talvez nem tenham feito um mau trabalho, mas por não ter a clareza do que aconteceu, não vou mexer com isso não. O meu eu fiz. O lead eu te dei. O lead chegou. E ainda que você vá analisar só o lead, caso seja um bom trabalho, será um lead qualificado. Muitas empresas entregam leads qualificados, cumprem o seu papel, mas por que as empresas continuam mudando de agência igual elas trocam de roupa? Porque elas não têm a clareza. Então, se é uma boa empresa de marketing digital que vai te entregar primeiro volume de leads e depois leads qualificados, né? Eles andam de mãos dadas. E aí o que acontece nessa relação? A agência de marketing digital, nesse momento, ela é a protagonista do processo. Eu aqui, enquanto eu sou o camisa 10, eu estou fazendo o meu papel. Agora, quando eu passo o bastão, quando a agência de marketing digital passou o bastão, e o que é o passar o bastão? Te entreguei leads e te entreguei qualidades. Agora, quem é o protagonista do processo? É a outra ponta. É uma construção em 4 mãos. A agência de marketing digital e a empresa. O time comercial da empresa recebeu esses leads. Os leads estão qualificados? Estão qualificados. Se o comercial tem um planejamento de vendas, tem um script muito bem estruturado, o imediatismo é tudo na internet. Como é que está esse tempo de atendimento, de contato, enfim, são muitas nuances. E com o placar, o que o placar faz? Ele joga a luz em tudo, ele expõe. Ele está expondo tudo. Então, vamos lá, nesse processo complexo que a gente está conversando, a gente já entendeu que o início do processo vieram leads num volume legal. Leads qualificados, a gente vai saber na medida que o comercial sinalize pra gente. Poxa, entrou em contato, 60% dos leads não atenderam o telefone, nunca responderam. Peraí, talvez seja um problema na minha campanha, na qualidade do lead. Agora, se os leads respondem, agendam, demonstram interesse e não vende, tem algum problema no comercial. E é do jogo também ter problema no comercial. Agora, ser dono dos números, o que diz pra gente? Exatamente onde é que está o problema. Ter essa leitura de todo o processo
É estratégia. Aí que tá a magia da estratégia, né? Ter essa leitura, ser muito proativo em trazer de trazer a mudança, o desvio de percurso e a leitura da situação para mudar. Para mudar. Então, se a empresa também não entender essa filosofia e não estiver disposta a mexer no vespeiro junto com a gente, o que vai acontecer então tudo bem. Então tudo bem, deixa o time comercial aqui, e aí a gente vai melhorando, vai ajustando, e os resultados vão continuar não vindo. Aí você tem a decisão, muda ou não muda. Muda ou não muda. E tem essa coisa do placar tão interessante, Rafa, que eu não vou me lembrar agora aqui, certo, qual foi exatamente o ambiente de pesquisa, ou seja, entregar a fonte aqui desse ambiente de pesquisa, mas eu nas minhas leituras diárias, né, eu passei por uma pesquisa que mostrava que foi feito um teste, né, num campo de futebol. Tá? O placar, certo, do campo de futebol era um campo de futebol americano. Então, um jogo com placar e um jogo sem placar. Quando eu falo placar, né, justamente ali, né, o 3-0, o 6-2, né, o futebol americano ali que você vai fazendo, né, de 6 em 6 pontos, né, o touchdown, todo aquele processo. E aí o que acontecia? Quando não se tinha o placar, né, existia ali uma desmotivação, tanto de quem estava ganhando e de quem estava perdendo, porque não era nítido, não era claro. E aí os times ficavam um pouco perdidos no sentido do motivo para a ação. Eu falo que motivação é motivo para a ação. E os times se perdiam, né? Eles não tinham exatamente o motivo para a ação, para um próximo ponto. Quando eles devolveram o placar, né, e colocaram lá o placarzão grande, e o time conseguia enxergar ou que estava ganhando por 2 pontos ou que estava perdendo por 4 pontos, quem estava perdendo estava enlouquecido para tentar ultrapassar a marca do placar do adversário. E quem estava na frente estava enlouquecido para manter ou ampliar certo processo. Olha que louco isso, né? A ideia de ter um placar, a ideia de você ter uma meta bem estabelecida dentro de um ambiente de marketing digital, certo? Me faz lembrar dessa pesquisa. De que assim, eu estou brigando pelo quê? Eu estou brigando pelo quê? O cliente quer venda. Ok, quanto de venda? Qual é a meta? A própria empresa, eu estou brigando pelo quê? Eu estou brigando por 500 seguidores? A gente estava conversando esses dias, né? Cresceu 500 seguidores, certo? Numa certa empresa, num certo Instagram de uma empresa que a Colmeia trabalha. É bom ou ruim? Baseado em quê? Qual o histórico? Não, porque eu acho que tudo é ambiente comparativo. Caro e barato, por exemplo, é ambiente comparativo. Caro e barato, ele só pode falar que é caro e barato se você comparar com alguma coisa. É caro comparado ao quê? É barato comparado ao quê? Né? A ideia é eu tenho 500 seguidores, eu tenho 2.000 de venda. Tá, isso é bom ou ruim? Comparado ao quê? Acho que o primeiro passo é esse. Se você tem um placar, se você tem uma meta, você tem efetivamente um propósito, certo, a ser alcançado. E aí uma equipe com propósito, um profissional com propósito, uma empresa ávida a vender, ninguém segura. As pessoas precisam de desafio e motivação, né? O nosso time, a gente vê, né? Quando a gente fala que a gente precisa... cliente precisa crescer, o brand precisa crescer em vendas. Beleza, vamos tentar crescer. Agora, quando você desafia a equipe, quando você motiva para elas buscarem um número, o placar... é diferente. Você tem uma clareza. Pô, preciso entregar 10? Vamos entregar 10. Agora, eu preciso crescer, tudo muito subjetivo. Então, você estava falando do placar, deu o exemplo do time de futebol americano. E essa questão da clareza desse processo de vendas no digital, ela é tão legal saber exatamente o que está acontecendo e qual o problema, que aí você imagina, né? Que tem uma agência de marketing digital que está fazendo um puta trabalho, que está entregando volume de leads, está entregando leads qualificados, ou seja, ela está gerando muita oportunidade de negócio no digital. Então, essa agência de marketing digital, nesse universo, né, de placar, de campo de futebol, ela é o camisa 10 que está dando várias assistências. Agora, se o teu camisa 9
quem tem que botar a bola pra dentro, perde gol pra caramba, é um puta caneleiro, como é que faz? Você tem o Messi dando assistência e tem aquele caneleiro lá, número 9, que não mete a bola pro gol, que é o time comercial. E aí? Ali a gente tem que... a gente precisa... Eu acho que o bom, certo, de você estar dentro de um ambiente em que respira vendas, é que você pode se tornar um assessor do processo de vendas, certo, para esse cliente que tem dificuldade de colocar, certo, a bola para dentro, de fazer esse golaço, de fazer aquilo ali. Eu acho que esse é um ponto positivo para quem entende a estratégia de vendas. E aí eu volto a dizer, eu não tenho nada a falar, certo, sobre quem domina o processo de marketing. E eu acho que processo marketing e vendas precisam caminhar juntos dentro desse contexto. Mas no ambiente, certo, de marketing digital, em que o marketing digital, certo, precisa ser visto como um ambiente de prospecção para melhorar o seu processo de vendas, dentro de outros pilares de vendas, né? Ou seja, o ambiente digital é mais um ambiente de prospecção dentro de várias empresas, ele não é né? Existem empresas que só vendem no digital. Muitas empresas de varejo de serviço que querem vender no digital, mas a sua essência do processo de venda não está no digital. Então, o que a gente tem que construir ali, na verdade, é um ambiente de prospecção, certo? Que construa mais um pilar, mais uma oportunidade do processo de vendas para dentro dessas empresas. E a ideia de a gente ter essa noção do processo de vendas com profundidade é que eu sempre falo, e falo com carinho, o marketing digital não é o fim. O marketing digital é o meio. Né? Eu acho que a Colmeia ela usa o marketing digital como um meio de prospecção através do processo de vendas para criar resultado para os seus clientes. E aí sim, eu consigo melhorar o ambiente digital com tudo que você falou, certo? Sabe, trabalhando todos os processos digitais, mas também dando uma assessoria do processo de vendas, certo? Para esse fechamento. Para esse momento em que talvez aquela equipe não esteja conseguindo converter, né? Porque eu acho que o objetivo final de uma agência de marketing digital focado no processo de vendas não é o processo em si, é a última linha, é se converteu ou não converteu. Ou seja, o resultado ele só é bom para a agência quando o cliente vende. E se a agência não estiver preocupada, certo, com o que está acontecendo dentro desse ambiente, os dois perdem. O cliente não vende e a agência perde o cliente. Não, exatamente isso. E quando a gente fala de rede social, a gente consegue ver várias cascas de banana que as empresas acabam deslizando, né? Poxa, ninguém entra no Instagram para comprar nada. Você, eu, quem tá aí escutando a gente, vendo a gente, ninguém abre o Instagram, pega o celular, poxa, deixa eu abrir o Instagram agora que eu quero ver o que tá rolando de promoção. Vou comprar agora, Não vai. O Instagram é intenção. Quem abre o Instagram quer ver pessoa, quer ver momentos, quer compartilhar da vida. Então, se você é aquela empresa que entra pra falar, tô vendendo aqui, ó. Aqui, ó. Esse copo aqui. Tô vendendo, tá? Aí na outra postagem, esse copo aqui, rapaz, ele tá muito barato. Você precisa comprar esse copo. Chato, ninguém quer ver. O Instagram é um ringue. Um ringue que tá todo mundo brigando por atenção. Todo mundo que tá no teu feed agora tá brigando pela tua atenção. E você talvez não saiba disso, mas o teu subconsciente sabe. E qual é a defesa do teu subconsciente para não ver propaganda? Você tá naquela ação, Você tá naquela ação do seu piloto automático, ó. Só passando para cima. Você tá automático. Tô passando para cima. O que rompe esse padrão? Qual é a quebra de padrão? Quando alguma coisa te chama atenção. Você, opa, o que é isso aqui? De alguma forma, você tem vários gatilhos mentais, enfim, você precisa chamar atenção. E você só vai chamar atenção criando relação com essa pessoa, tendo alguma alegação, despertando curiosidade. E as empresas simplesmente querem vender, algumas querem vender. Venda. Você, sem se relacionar, você não vai vender. A Red Bull é um caso, né, fantástico, né? A Red Bull, ela não vende o líquido dela, né? Ela vende a adrenalina que ela constrói
a experiência que ela gera nas imagens que ela está construindo, seja do cara saindo de paraquedas, da bicicleta rodando, fazendo 1360, seja o cara no balão. Então, ou seja, a própria Red Bull, quando eu entro, por exemplo, no Instagram da Red Bull, em nenhum momento você vê uma promoção da Red Bull. Lá no Guanabara, lá no Carone, então, não fala isso. Ela mostra, na verdade, o seguinte: pessoas que têm, né, essa adrenalina, certo? Que querem viver esses momentos, certo? Tomam um Red Bull. Então, e ali você está vinculando essa experiência, certo, desse processo. Acho que uma das empresas hoje que, para mim, geram uma experiência e que nunca podem olhar ali, nunca falaram de venda, é a Red Bull. Existem, obviamente, muitas outras marcas, mas ali está realmente a experiência. Você falou do copo, né? Eu posso colocar o copo ali, certo, como um ambiente de venda a 99 centavos. Mas eu posso falar sobre a origem do vidro, eu posso falar sobre a curiosidade, certo, de uma mesa posta, eu posso falar sobre, certo, diferentes ambientes em que esse copo se encaixa perfeitamente, né, dentro desse ambiente. E aí o copo, na verdade, ele vira um coadjuvante da experiência, certo? E aí, efetivamente, você se interessa pelo assunto e o copo o tempo inteiro, de alguma maneira, está fazendo parte desse contexto. E aí, se você for a pessoa certa, no momento certo, para aquele copo certo, você vai comprar. Eu costumo dizer, Rafa, que o processo de vendas é uma sequência lógica que te leva ao óbvio. Se não for óbvio, o cliente não vai te comprar. O fechamento é óbvio. Então, eu tenho que construir uma narrativa que leve ele a entender que aquele copo é óbvio para ele dentro desse ambiente. E as redes sociais também são isso. Eu acho que a postagem, o processo de vendas dentro das redes sociais é uma sequência lógica de informação, de imagem, de emoção, de experiência, que vai levar o lead, em algum momento, a tomar uma decisão. E essa decisão pode não ser decisão de compra imediata, pode ser o início de um processo de vendas em que, né, ao despertar o interesse, ele vai cair num telemarketing, vai cair num chat, certo, para bater um papo, certo, vai cair, certo, numa página de cadastro que eu preciso entrar em contato e eu preciso continuar esse funil, certo, de forma eficiente. O processo de vendas dentro do marketing digital é uma sequência lógica que vai levar o lead a uma tomada de decisão. Se a gente consegue fazer esse lead tomar uma decisão ali dentro, já é um primeiro passo de um processo de venda eficaz. Isso a gente só faz com um grande planejamento, tendo provavelmente, né, um bom placar para que a gente, né, para que os dois ambientes, profissional, agência e cliente, tenham, certo, o motivo para a ação, para construir esse processo, os números para que a gente consiga tomar decisões, certo? E, quem sabe, né, Rafa, resultados para apresentar para o cliente. Com certeza. E tá tudo certo com vender o copo, vender o preço do copo. A única questão é, sabe onde é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso num anúncio, talvez no Google, de um perfil de pessoa que já queira comprar um copo? Beleza, você vai vender o copo com preço. Agora, o Instagram é a intenção. Ninguém quer comprar alguma coisa tendo a sensação de que tem um vendedor te vendendo. Então, a rede social é isso. É só entender. Tá tudo certo com vender o copo pelo preço do copo. Mas você precisa saber onde é que você vai fazer isso. Você precisa estar no lugar certo para vender o copo. Senão você vai virar aquele vendedor que tem pessoas passeando no shopping e tá o vendedor na porta da loja te abordando todo mundo, e todas as pessoas já passam até se esquivando, saindo da loja. Você vai ser o chato. É isso aí. O ambiente de vendas, ele precisa ser interessante e não interesseiro. Eu tenho falado isso em todos os podcasts aqui, para todos os meus convidados. O processo de vendas, ele é uma relação de interesse. Tá todo mundo dentro do ambiente de rede social com algum tipo de interesse. Tem homens querendo conhecer mulheres, mulheres querendo conhecer homens. A gente tem pessoas querendo vender copo, tem pessoas, querendo se relacionar com outros ambientes de mercado. Sempre há um interesse no ser humano. Sempre existe um interesse no ser humano. O ambiente digital, ele traz essa possibilidade de escalar esse ambiente de interesse. Eu posso falar com mais pessoas. O problema ou a diferença essa sua relação de interesse, ela é interessante ou ela é interesseira? A partir do momento em que essa audiência começa a entender que você quer empurrar um copo, que você quer vender alguma coisa, que é só esse tipo de relação que você quer com ele, é uma relação de interesse, não é uma relação interessante.
Quando você começa a traduzir isso através das redes sociais, ou seja, que a relação que você quer construir com essa audiência, ela é interessante, relevante para aquele público-alvo em específico, você não precisa agradar todo mundo, certo? A gente precisa entender que a gente precisa direcionar aquilo que a gente... Essa relação de interesse precisa ser direcionada, nem todo mundo vai querer se relacionar com você e tá tudo bem, mas quando eu entendo o meu público-alvo, quando a gente começa a descobrir quem quer nos escutar, né? E a gente quer realmente construir uma relação interessante, o processo de vendas é óbvio. E aí fica tudo bem, porque as pessoas te compram sem essa sensação de que alguém está te vendendo. E é aquela máxima em vendas, né? Ninguém gosta que vendam para elas, as pessoas gostam de comprar. E é por isso que esse ambiente precisa ser muito interessante, porque aí as pessoas compram sem ter a ideia de que eu estou querendo te vender. E aí tudo fica mais fácil dentro das redes sociais, né? Eu acho que esse, para mim, Rafa, essa é a essência, certo, de uma rede social de sucesso. Eu acho que é isso. É entender realmente quando você vai vender, quando você vai trabalhar um aspecto que é muito importante, que é o relacionamento com o público. Estreitar esse relacionamento, estar próximo do público, e aí sim, em algum momento, obviamente, você vai ter um pitch de venda, você vai ter um produto, um serviço, você vai ofertar alguma coisa, mas é só não ser o chato a todo momento abordando e panfletando, só isso. É isso aí. A gente tem que trabalhar o processo de vendas de forma interessante, sem querer que ele se torne chato para o ambiente. A pior coisa do mundo é quando você começa a receber mensagem incansavelmente, certo? De uma proposta chata, insistente, certo? De um processo, certo, digital. Eu não sei você, mas eu já fico assim, às vezes eu procuro uma coisa, né, e o algoritmo ele entende, né, que eu estou procurando. Caraca, vem 1 milhão de vezes, certo, o mesmo padrão, né, de produto ou de serviço que chega ali. O Instagram entendeu. Ele entendeu. Né, o TikTok entendeu. Você quer conhecer uma pessoa, Rafa? Entra no TikTok dessa pessoa. Você vai ver quais são os padrões de comportamento dessa pessoa. Se essa pessoa só vê pornografia, você vai ver só pornografia lá dentro. O explorar do Instagram. É isso aí. Em minha defesa, se eu abrir o meu explorar agora, tem um monte de conteúdo de marketing digital e de gato. É isso metade aí. É gato, metade é marketing digital, porque eu tenho 3. E aí o Instagram, o algoritmo já entendeu isso, e ele vai me dando conteúdo de gato. E o que o boba que faz? Curte. Envia para a esposa, ou seja, eu estou alimentando o algoritmo do Instagram. O que eu estou sinalizando para ele? Pô, esse cara aqui gosta de gato. E ele me manda gato porque ele quer me fazer um favor? Não, é porque ele quer que eu passe 3 horas do meu dia procrastinando aqui, ó, só no Instagram. Opa, gato. Ele vai entregar o que eu consumo. E sabe o que vai acontecer em algum momento desse? Vai aparecer uma propaganda de uma ração de gato. É isso. Vai aparecer um pet que cuida de gato. Vai aparecer uma veterinária, certo? Que está fazendo um trabalho incrível com gato. Ou seja, tudo fazendo com que essa sequência lógica te leve a tomar uma decisão. Então você pode gostar ou você pode não gostar desse ambiente em que efetivamente o algoritmo te leva para esse processo. Mas entenda que a própria plataforma entendeu que é o que você curte, que é o que você gosta. Então, voltando, cuidado, certo? Com a sua rede social, porque ela vai te entregar. Certo? Se você gosta de gato, vai mostrar muito gato. Se você gosta de marketing digital, vai mostrar que você gosta de marketing digital. Tá ali. Quer conhecer uma pessoa hoje? Impressionante isso, Rafa. Quer conhecer uma pessoa hoje? Tem acesso à senha dela e entra no Instagram, entra no TikTok, que você vai ver quem é essa pessoa. O que ela curte, o que ela não curte. Você tem uma ideia do perfil de comportamento que ela tem, certo? Do perfil, certo? Que de compra, do perfil de imagem. Então tá ali. Tá muito claro hoje. E eu acho que, voltando ao nosso papo, né, de planejamento, eu acho que esse é o grande segredo hoje de você construir um planejamento, certo? Correto. Você conversar com quem verdadeiramente se interessa por aquilo que você faz. Acho que esse é o seu planejamento principal cara, eu preciso conversar com esse tipo de público.
Eu preciso estar assim, muito assertivo com esse tipo de público. Eu preciso conduzir esse público a me achar interessante. Dentre essas milhões de possibilidades que ele vai ver, certo? Nesse mesmo conteúdo, o que faria ele parar para ter mais tempo comigo? Para que em algum momento ele possa tomar uma decisão, certo? De compra, ou de engajamento, ou de like, né? Do que for dentro desse processo. Então eu acho que o que está faltando muito, Rafa, o que eu vejo hoje, eu falo quando está faltando muito é porque a gente conversa com muito empresário. É justamente essa carência da interpretação. Então eu volto, eu já caminho para encerrar o nosso podcast, certo? Falando, a interpretação daquilo que está acontecendo com os números do cliente, certo? São a base daquilo que a gente tem que construir como estratégia, certo? De vendas. E a interpretação é uma coisa tão interessante, porque aí eu volto ao início do nosso podcast, certo? Quando a gente escreve uma letra, quando você, certo, escreve uma letra de samba e coloca ela para Salgueiro, interpretar aquilo que você traz, você tem que ter um cuidado muito grande de escolher a pessoa certa para interpretar, certo? Você precisa passar a emoção certa, certo? Em alguns momentos certo? Dessa letra, né? Ou seja, olha como é importante. A interpretação é sempre de quem escuta e não de quem fala. A rede social precisa entender isso. Eu preciso estar preocupado não com o que eu falo, mas com o que estão escutando. Certo? Quando você escreve, certo, seu samba, certo? E você coloca para fora ali a letra, certo? E as pessoas estão... Eu acho que a preocupação maior, certo? É com a emoção que as pessoas vão receber isso, não é verdade? E é ali que você consegue prender a atenção da pessoa, certo? Naquela letra, repetir aquele refrão, fazer... Isso tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Tem totalmente a ver. É aquilo, né? Quando você vai se propor, seja fazer uma letra, seja trabalhar no marketing digital, mas a gente pode aplicar esse conceito para qualquer outra coisa da vida, a gente sempre está fazendo algo com uma expectativa de entrega. Poxa, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer ser especial. Então você vai se dedicar ao máximo para isso. Seja fazendo uma letra, seja fazendo um planejamento de marketing. Então, a questão é toda essa, é entender realmente como você consegue entregar esses resultados e gira em torno do planejamento, porque senão você está dando tiro no escuro, você está fazendo teste, é tudo que a gente conversou, fazendo teste com o dinheiro do cliente, você está dando tiro no escuro. Às vezes você está propondo uma estratégia que você não domina, que você viu alguém fazer, que talvez dê certo. Então é aquilo, às vezes a gente também tenta inventar a roda a todo momento. E o feijão com arroz bem temperado, que vai fazer que vai entregar o que você precisa entregar, você não está fazendo. Você tá lá, caramba, eu preciso criar uma estratégia mirabolante de não sei o que lá. No meio do caminho, essa tua euforia já esfriou. Você se perdeu no conceito novo que você quer trazer. Você vai trazer a nova roda do século XXI e não vai trazer. Você não vai descobrir a roda de novo. Até pode descobrir em algum momento da vida. Mas a toda semana você não vai descobrir a nova roda. É isso aí, Rafa. É isso aí. Rafa, obrigado, tá? De verdade. Obrigado pela sua contribuição, tá? Obrigado pela sensibilidade que você tem, certo? Com o processo, certo? De olhar. E sucesso pra Salgueiro, tá? O carnaval tá chegando. Tomara que dê tudo certo. Vai dar assim. Mas obrigado aí pelo convite. Poxa, você é não só um amigo, como um irmão que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. É um prazer, cara. Um aprendizado incrível todos os dias, estando junto, aprendendo com vendas, sem querer rasgar seda, mas até porque você me conhece, eu não sou disso, então é bem sincero mesmo. É de um aprendizado e de um crescimento para nossa empresa, para a gente botar em prática esse placar aí para o mercado, que já está sendo implementado, e a gente vai ver o barulho que isso vai fazer. Com certeza, é isso aí. Pessoal, o segredo das vendas, aqui a gente vai falar toda semana, certo? Com um especialista que vai poder ajudar, certo? Você me ajudar, certo? De alguma maneira, a melhorar o processo de vendas. O processo de vendas é todo feito de nuances de segredos, né? De segredos que respeitam fases. E são com esses convidados incríveis que eu vou ajudar você a construir um processo de vendas maravilhoso em 2024. Vamos juntos!